Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus irmãos, vamos iniciar o vídeo de hoje assistindo a parte de uma pregação de um pastor protestante, onde ele diz que houve um desentendimento entre as pessoas da Santíssima Trindade e que Deus teve aí de dar uma bronca no Espírito Santo. E ainda completou dizendo que o Espírito Santo é mulher. Veja só esse absurdo. O Espírito Santo tentou contender contra o Pai. Deus deu uma disciplina para o Espírito Santo. Os fariseus já rasgam a veste aí já. Rasga aí. Blasfêmia. Apedreja ele. Pega a pedra aí, gente, para apedrejar ele. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 6. Vou provar para você, porque senão você vai sair daqui falando que eu sou do demônio. Os filhos de Deus foram crescendo, as filhas dos homens também. E aí os filhos de Deus começaram a se desviar por causa das filhas dos homens. E aí o Senhor disse: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Aí vou traduzir o texto para você entender, porque o problema do português é esse. Olha como é que está escrito no original. Não contenderá o meu espírito comigo para sempre por causa do homem, porque ele também é carne. Porque o seu dia serão 120 anos. Porque o Espírito Santo, irmão, ele é tão mole. Vou falar uma coisa aqui que talvez vocês vão entender. Alguém já viu fila de homem para visitar presidiário? Já viu fila de homem? Não existe. Agora você já viu fila de mulher? Por quê? Porque a figura do Espírito Santo é mulher, irmão. Então a figura do Espírito Santo é aquela figura que ela sempre perdoa, não interessa o que a praga faça. Tá correto ou não? Isso é mãe ou não é? A figura do Espírito Santo é mãe. Aí ele falou assim, ó, o meu espírito vai ficar brigando comigo por causa desse povo miserável. E a Bíblia diz que Deus tirou o espírito da terra e levou ele para o céu. E só voltou para a terra depois que Jesus pediu. Porque aí o pedido de um filho é inegável para um pai. Meu Deus. Só besteira. E aí? Você é doido? Você é pichuruco? Você é pichuluco? Você é pirulento? Talvez para vocês tudo isso seja bastante estranho. E às vezes eu acabo esquecendo disso. Algumas pessoas acham que eu sou muito incisivo, mas do meio de onde eu venho, meus irmãos, do meio da onde eu vim, tudo isso é normal. Nada disso é estranho ou ofensivo. É a realidade do dia a dia, a realidade do cotidiano normal. Por exemplo, eu quero compartilhar o depoimento de uma moça que viveu por um tempo nesse meio. Talvez para muitos é um absurdo, mas são coisas que acontecem diariamente na maior naturalidade. Acompanhe. Eu tinha um chinelo havaiana gasto que eu usava por meses e às vezes ainda remendava ele com prego. Morava numa casa de madeira que não tinha banheiro dentro. Então a minha situação chegava no dia 20, eu já não tinha mistura, acabava o óleo, cozinhava o arroz só com água, né? Não tinha o açúcar, leite, uma vez na vida, outra na morte. Esse cara aí pregava o seguinte: você evangélico, você quer ser abençoado, você tem que ofertar, você tem que dar o seu dízimo. Você não está fazendo um favor a Deus. Você está devolvendo o que Deus te deu, o que é de Deus. Você tem que devolver o que é de Deus. Então você vai pegar o seu dízimo e você vai devolver para Deus. 10%. Mas quer ser mais abençoado? Você vai dar sua oferta. Quer ser amaldiçoado? Então você fica aí guardando esse dinheiro para você. Você vai ser uma pessoa miserável e amaldiçoada. Era esse tipo de conceito nas pregações dele. Então eu, como uma boa cristã na época, eu morria de medo de ser uma pessoa amaldiçoada. E mesmo eu vivendo numa miséria e passando necessidade, fome, tá? Sabe, da fome não doer? Eu nem sentia vontade de comer, na verdade. Nem tinha uma época que nem dava muita vontade de comer. Eu não gostava de sorvete, eu não gostava de refrigerante, eu não gostava de comer carne, porque eu não tinha costume. Vocês acreditam? Então, nessa época, eu ouvia esse cara e o meu dinheiro eu ofertava. E eu, ouvindo as palavras dele, mesmo eu sendo uma pobre, miserável, necessitada, eu arrancava o que eu não tinha e devolvia para a igreja. Quanto que os pastores um dia chegaram de São Paulo na minha igreja e eu
servindo eles com o meu chinelinho bem gasto e eu com uma roupinha bem usada, com meu cabelinho despontado e no meu pé um pé rachado, um calcanhar rachado de tanto pisar na poeira, tá? Porque eu só andava de a pé e na minha cidade não tinha asfalto. Esse pastor que chegou de São Paulo fez uma pregação no final da noite. Eu pesava 40 quilos e eu tinha um bebê nos braços de 2 anos e eu amamentava. O pastor que chegou de São Paulo fez uma pregação linda a noite inteira e eu já pronta para servir, tinha preparado a janta para os pastores que tinham chegado de fora e ele apontou para mim lá na plateia e falou assim: essas irmãzinhas aí com esses pés feios, rachado, com esses chinelinhos feios, isso daí não agrada a Deus não, tá, irmã? Isso não agrada a Deus não. Depois o seu marido fica olhando para outra varoa e a culpa é sua. Eu tive que ouvir isso do pastor. Só que não ficou por aí, foi pior. Eu era tão magra, porque a vida era difícil, igual eu contei para vocês, de passar necessidade, passar fome. Eu era tão magra e ele falou assim: e eu tenho uma revelação para você, tá, irmã? Deus tá me mostrando aqui que você tem AIDS. Você tem AIDS, irmã. Porque você precisa se consertar com Deus urgente. E aí eu, conhecendo a pessoa que eu sou na época, sendo muito fiel a Deus, temente a Deus também, sabendo do caminho que eu andei, que nunca tinha feito nada errado na minha vida, entendeu? Me ative e fiquei orando e falando para Deus, falei assim: Deus, como que o Senhor permite um pastor vir falar tanta ladainha desse jeito aí no púlpito? Então é esse tipo de coisa que hoje me faz não ser evangélica. Quando chegou no final da noite, adivinha quem foi a serva que foi lá esquentar a janta, porque eu já tinha cozinhado a janta, esquentar a janta e servir a janta para o pastor profeta. Eu servi a janta para ele. E aí ele olhou para mim e falou assim: e você, irmã, você mora aqui? Eu falei assim: eu sou a nora do pastor. Ah, então tá bom, então. Não me pediu desculpa e não quis saber. Porque a realidade dele não era aquela. Ele não sabia que eu era magra porque eu passava necessidade, que os meus pés eram rachados porque eu andava muito de a pé numa rua que não tinha asfalto. Ele não sabia que o meu vestido era surrado e eu estava toda maltrapilha de alguma maneira. Eu estava limpa, gente, mas eu estava maltrapilha, porque a situação não me permitia. E graças a Deus que na época eu não tinha nem conhecimento de salão de beleza, porque senão eu choraria muito mais do que eu chorava naquela época. Enfim, esse tipo de gente aí, igual o Silas Malafaia, ele arranca das pessoas mais necessitadas, ele arranca, entendeu? Até a própria dignidade esses pastores arrancam das pessoas, a ponto de fazer uma lavagem cerebral nelas e elas nem entendem para que rumo que está tomando a vida delas. Se você ainda não agradeceu por ser católico hoje, não esqueça de agradecer. Deus abençoe você, toda a sua família, que você tenha um restante de semana debaixo da graça de Deus, é o desejo do meu coração, no nome do Senhor Jesus.